Olá, eu sou Luciana Avelino, do Histórias Reais, e eu estou aqui com a querida Flávia Presotti, e juntas nós vamos apresentar mais um episódio do nosso podcast de Vidas Inspiradoras. Nós estamos muito felizes com vocês que sempre nos acompanham pelo YouTube, Spotify, Deezer e podcast Apple. O tema hoje é prosperidade. Nós vamos falar sobre os caminhos para se chegar aos sucessos, às realizações das nossas vidas. Isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Histórias Reais, um canal de vidas inspiradoras. E hoje nós estamos bem alegres aqui com a presença da Lilian Paula. A Lilian, ela é top, gente, vocês vão ver. Aqui nos bastidores eu já fiquei assim, que bacana essa mulher. Ela inspira, ela transforma vidas e ela, nada melhor do que ela se apresentar. Lilian Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada. Quem é a Lilian Paula? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Também para você que está aí nos assistindo. Preste bastante atenção se você quer ter sucesso na sua vida e prosperidade. Aqui está a chave, está o segredo. E quem que é a Lilian? Tá todo mundo curioso. Meu nome é Lilian de Paula. Lilian de Paula. É Lilian de Paula. Eu sou uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus. Sou filha amada de um Deus bondoso, de um Pai bondoso. E hoje eu tenho consciência disso e eu não só falo isso, mas como eu me posiciono como filha amada de Deus. Você tem filho? Eu tenho filho, tenho dois filhos. Tem filho. A gente faz tudo para os nossos filhos, não faz? Com certeza. A gente que não tem um coração bondoso como o de Deus. Imagina o de Deus. Então, quando a gente não se posiciona como realmente a gente é, como quem realmente a gente gente não se apropria de tudo que esse Pai bondoso tem pra gente. Que é nada mais, nada menos do que prosperidade, abundância e uma vida com a paz que excede todo entendimento. O nosso tema de hoje, né? Sim, vamos conversar mas a gente está curiosa para saber, né, sobre essa pessoa que chegou a esse tema prosperidade, essa psicoterapeuta, essa palestrante internacional e autora do best-seller Mulher de Coragem, né? Histórias que encorajam. Então, eu sou psicoterapeuta, sou educadora parental. O que um educador parental faz? A gente ajuda na construção da cultura familiar, a gente ajuda os pais no relacionamento com os filhos e também os casais a construir ali a cultura da família e saber como transmitir isso para os filhos de maneira intencional. E como psicoterapeuta, eu ajudo também os pais, principalmente as mães, que é o meu público maior, embora hoje tenha aumentado bastante o número de homens que eu atendo, a parar de transferir feridas emocionais para os filhos, porque a gente transfere as feridas emocionais sem perceber, de uma maneira inconsciente. Então, quando eu falo prosperidade, a terceira prosperidade, que é o nome do meu evento, é porque não é apenas a prosperidade que a maioria das pessoas conhecem, que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com o que você conquista materialmente. O que é realmente essa terceira prosperidade? O que significa isso? É você cuidar da base. Espiritual, que é o eu. Emocional. A base do ser humano é o eu, quem você é. O que eu acabei de falar aqui hoje. Se autoconhecer, Lilian? Se autoconhecer. Saber quem você é de verdade e se posicionar como realmente você é. E como a pessoa pode se autoconhecer para se posicionar de forma... Sozinha não tem como, precisa pedir ajuda. Por isso eu acho que todo mundo precisa e merece fazer terapia e ter um bom terapeuta. Você sempre foi essa mulher forte que se autoconhecia? Aí eu vou pegar gancho na pergunta da Flávia para te perguntar como que você chegou, né, essa sede de autoconhecimento e de aprimoramento do ser humano. Essas questões eram suas, que você foi desenvolvendo e aí você profissionalizou nisso ou não? Então, eu sou cristã evangélica e no nosso meio cristão tem uma cultura que coloca um peso muito grande na gente, de que é errado fazer terapia, de que quando você está com algum problema para resolver, ou com uma ansiedade, ou com uma depressão, ou seja, qualquer outro problema nesse nível, você está precisando mais de Deus e precisando mais orar.
Então, a pessoa fala, isso é falta de oração, confia mais em Deus. Então, coloca mais culpa em você e você se sente uma péssima pessoa. E aí você acha que ou você vê esse Deus como alguém muito carrasco, ou você acha que você é muito ruim, muito culpada. Que não consegue ver. E não consegue acessar, fazer o que tem que ser certo e que, que ele não está atendendo as suas orações. E isso é muito perigoso, porque nós somos humanos. E a própria Bíblia diz que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, é um ensinamento que Paulo deixou pra gente. Então, quando eu reconheço a minha fraqueza e que eu preciso de ajuda, aí sim eu sou forte. E por ser muito forte, né, desde nova, eu sou a filha mais velha. Minha mãe e meu pai, no casamento, tiveram 6 filhos. E eu sou a mais velha e ajudei a criar os mais novos. Então, eu tive responsabilidade muito cedo. E então uma responsabilidade muito grande, um peso, uma dor no ombro, sabe? Então isso me jogou na cama com fibromialgia e eu fiquei por 3 anos. E tinha preconceito de procurar terapeuta. Gente. E tinha preconceito de buscar ajuda. Então foi pensando no meu filho. Você chegou a adoecer, você Sim. precisou adoecer para poder Sim. você virar a chavinha para se transformar essa mulher Exatamente. potência que é hoje, palestrante internacional, autora de livro best-seller e que ajuda milhões de pessoas aí pelo Brasil afora. Então foi o seu próprio caminhar que te levou a essa busca. Sim, o meu próprio caminhar. Sempre muito. Mas sozinha? Sempre muito forte. Ou você buscou também a terapia? Sim, foi na terapia. Na terapia foi que você descobriu. Exatamente, foi no autoconhecimento, no meu processo interno. Então, o livro que ela citou, né, que a Lu citou, que é a Mulher de Coragem, Histórias que Encoragem. Coragem, porque eu tenho uma comunidade que chama Mulher de Coragem. E lá dentro a gente tem uma terapia em grupo. E que funciona e que gerou muito resultado real, assim, transformação da água para o vinho e que a gente conta aqui no livro. Além de todo o conteúdo do livro, tem também o depoimento de 12 mulheres de coragem. Coragem é porque é preciso coragem para olhar para dentro, para fazer esse mergulho, porque ninguém quer fazer isso. Não é gostosinho. Quando a gente está passando por uma dor, a gente quer fugir dessa dor. Porque o cérebro ele quer 3 coisas. Fugir da dor, poupar energia e buscar prazer. Que tudo se resolva logo, né? E volte como antes, né? Ou então, para melhor. Ou então avance, né? Ou então avance, mas não quer ficar ali presa naquele momento refletindo. Sem resolver não vai ter jeito. Se você não resolver o que está interno, você vai separar, terminar um casamento, vai arrumar outro igualzinho, vai repetir padrão, vai ser atraída por um homem que é igualzinho. Então, por isso que a gente repete padrão. Por isso que existe, você fala assim, fulano tem um dedo podre pro amor. Então, é coisa interna que tem para resolver. Então, a pessoa, ela é muito ciumenta, ela desconfia de todo mundo, ela acha toda hora que alguém vai puxar o tapete dela, ela tem medo do marido trair. É a ferida da traição e isso vem de longa data. Isso foi gerado na infância. Então, se eu não resolvo isso, a minha mente, ela vai trabalhar o dia inteiro e o tempo todo para provar que eu estou certa. Então, Dizem que até os 12 anos é que forma essa personalidade né, do jovem que vai entrar na fase adulta aí. Como que você vê isso, essa questão de formar uma personalidade até os 12 anos para mudar comportamento? Então, nós somos humanos, né? A gente está em constante evolução e muitas coisas podem mudar e igual a autoestima, a gente está em constante... Também a gente está trabalhando sempre, e isso, muita coisa pode mudar. Porém, até os 12 anos, é fundamental a criação que eu tive, as coisas que eu vivi, que eu senti, tudo ali que aconteceu na minha vida até os 12 anos, tem um impacto enorme na minha vida e nos meus resultados, em quem eu vou ser. Resultados pessoais, profissionais, tudo. Eu atendi isso. Eu atendi uma pessoa essa semana que é muito bem-sucedida. Ela é muito bem-sucedida, muito bem paga e tem uma vida incrível, mas nunca é suficiente. Então, ela sempre quer mais? Sempre quer mais. Ela não sabe parar, ela não tem um limite, seria isso? É tipo assim, você consegue parar. Isso eu tô falando de alguém que não teve o reconhecimento dos pais. Porque a gente vai misturando os assuntos. Aí para quem tá assistindo a gente, às vezes fica confuso. Mas uma pessoa que não se sentiu reconhecida pelos pais. Talvez você tirava 9 e seu pai falava, não fez mais que a obrigação. Tinha que ter tirado 10. Então, a pessoa nunca foi reconhecida. Você conseguiu passar
num vestibular muito difícil, né? Igual seu marido, que é médico, né? Meu marido é médico. Uma faculdade de medicina, que é muito concorrida, difícil de passar. Você passa, seu pai, sua mãe... Não dão um parabéns, você nem às trabalhar, vezes, né? trabalha, você só vive para estudar, tinha que ter passado mesmo. Então, quando você não tem o reconhecimento dos seus pais na infância, na adolescência, principalmente aí na primeira infância, segunda infância, você cresce com esse sentimento. O cérebro, ele é programado. Então, a gente tem programações. Você enxerga a vida de um jeito, eu enxergo de outro, ela enxerga de outro. Então, tá aqui registrado. E você se sente não reconhecida. Ô, Lília, e assim... E aí você busca, quer mais uma formação, mais um diploma, mais um reconhecimento, e nunca vai se sentir boa o suficiente. E existem vários outros exemplos que a gente poderia dar, por exemplo, comparação com o irmão. Seu irmão sempre era o melhor do que você, sempre era mais escolhido, sempre era o mais inteligente. Então, embora hoje, como adulta, você possa ficar na frente do seu irmão, você não vai se sentir. Você vai sempre achar que você é menos e que você não vai chegar na altura do seu irmão. E, às vezes, nem é o seu irmão a referência mais, mas aquele sentimento de que você nunca vai ser melhor do que os outros. Lília, e como buscar a prosperidade? Olhando para dentro. Olhando para dentro. Se conhecendo. Então, assim, o caminho é a terapia. Só existe um caminho, é para dentro. Olhar para dentro. Então, eu preciso trabalhar a base. Mas a pessoa tem que querer também. A pessoa tem que querer. Eu costumo desenhar uma pirâmide. E aí, a pirâmide representa o ser humano. E aí, na base, é o ser. No meio, é o fazer. E em cima, é o ter. As pessoas invertem. Eu não sei, acho que não vai dar pra ver, que é tudo clarinho. na mesma proporção? Não, primeiro é o ser, você aí tem que se conhecer. Depois não é o você que é o tem que ir pro fazer. Não são os primeiros passos, mas eu queria saber se a quantidade aí que você tem que... A prosperidade que todo mundo equilíbrio? conhece e fala é o ter. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um relacionamento feliz, eu quero isso, eu quero aquilo. As pessoas São os bens materiais. Isso, as pessoas se preocupam com ter. O adolescente quer ter um tênis da marca tal, quero ter isso, quero ter aquilo. E aí as pessoas falam muito do fazer. A gente precisa melhorar o estúdio, a gente precisa fazer um painel melhor, a gente precisa fazer, mas ninguém fala do ser. Só que é o ser que é o que eu chamo. É a base, É né? a base. Então, quando você se descobriu, porque você me falou que você era tímida. Era extremamente tímida. A pessoa que nem Olha. conversava. E aí, Mal quando conversava. você se autoconheceu, você descobriu o seguinte: eu posso fazer e aí eu posso ter. É isso. Exatamente. Quem eu acredito que sou, aqui está a minha crença de identidade, por isso que eu preciso trabalhar a minha identidade, eu preciso olhar para dentro e trabalhar as feridas emocionais, curar, ressignificar, dar um novo significado para as coisas que eu vivi. E para você não ficar estagnado nisso. Sim. Então, quem eu acredito que eu sou, se eu acredito que eu sou capaz, que eu mereço, que é possível para mim, que eu nasci para isso sim, porque o que a gente mais... Eu não nasci para isso, não. Para que eu fui mexer com isso? Era melhor ter deixado isso para lá. Parece que Deus... Aí gera uma frustração derrota, e a assim, pessoa não Então, consegue se realizar. Quem eu acredito que eu sou, determina o que eu vou fazer. E o que eu faço, determina o que eu vou ter. Sim, porque se você se conhece e esse autoconhecimento, você está feliz com ele automaticamente você vai fazer por amor. Não é isso? Também. E aí vai facilitar você a obter o que você quer. Sim. Seja bens materiais ou emocionais, né? Também, né? Lília, uma então- curiosidade, só porque eu estou assim, ansiosa com isso, talvez. Em relação à maturidade, as pessoas falam que normalmente, quanto mais madura nós vamos ficando, mais tranquilas, mais confortáveis com nós mesmos e mais assim, sem querer ficar explicando muito as coisas, né? Você acha que isso, de uma forma geral, é coerente ou maturidade, a pessoa ficar mais madura, envelhecer, ela vai... a tendência é ela ter uma vida mais próspera, porque ela já se conhece mais e ela sabe dos seus limites, ou não necessariamente? Gostaria de dizer que isso é verdade, mas eu não sei onde você ouviu isso, mas não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Também Nenhum. acho, Lu, não faz sentido. Porque existe... Eu atendi esses dias um senhor, eu vou sempre dar exemplo dos meus clientes, que eu acho que fica mais palpável, né?
Ele tem 53 anos. Falei senhor, gente, mas eu tenho Nossa, 50, então né? eu sou uma senhora. Chamou Eu de tenho senhora. 50, não. Esse De novo, jovem. De Esse novo aqui na jovem. mesa Esse do Histórias jovem. Reais, Esse eu fui jovem, chamada tio. de Essa senhora. jovem Não, eu pessoa. tô com 50, gente. Essa jovem Somos pessoa. todas senhoras, Todas jovens 50 senhoras. anos, né? Fiz 50 dia 4 de agosto. Mas esse Leonina senhor... também sou Leonina. Olha! Ó, pertinho, eu sou Eu amo 18. Leonina, eu tenho amigas leoninas. Então, esse jovem senhor de 53 anos, ele era muito ranzinza e muito reclamão. E nunca foi na terapia, nunca tinha ido na terapia. E os filhos já moram sozinhos ou são casados e não tinha paciência de ir no final de semana, porque era só reclamação e muito ranzinza. A esposa, tipo assim, sabe, você vai levando, né? Você vai levando. E aí teve um problema no casamento e ele estava perdendo o casamento. Então, ele já estava ficando, já ia divorciar mesmo. Para salvar o casamento, ele animou pagar a terapia, né? E a minha terapia não é baratinha. Então, ele animou pagar. E aí, foram 3 sessões, o casamento já estava restaurado. Na 4ª sessão, ele já mandou áudio falando que já estava tudo ok, que já estava tudo muito bem. E hoje, a esposa me manda foto dos bilhetinhos que ele deixa para ela. Fala, como que você transformou meu marido? 30 anos de casado, eu tentando e não consegui. Nossa. E os filhos falam, Lília, você mudou a vida da minha família. Porque a gente agora tem prazer de passar o final de semana na casa do meu pai. E o genro, que não acreditava em terapia, acha tudo balela, hoje ele quer fazer terapia. E com você, de comigo, preferência. Porque tá vendo a mudança do sogro. Ô, Lilian, você de formação, você me disse que você é formada em serviço social. Sim, minha primeira graduação em serviço social. Como é que foi essa transição, né, do serviço social para virar palestrante internacional e para virar psicoterapeuta e ajudar as pessoas em casos tudo desse já estava levando, né? Não, mas aí que tá. Ela Né, falou o que lá social, atrás né? ela não era uma mulher forte. Não, né? eu sempre fui uma mulher forte. Forte no sentido de que inclusive não se conhecia, né? Não me conhecia. Vamos corrigir. Eu sempre fui muito forte, porque eu sou a primeira dos filhos, eu era muito tímida, muito calada, muito tímida, não falava o que eu pensava, aceitava tudo, não tinha coragem de me posicionar. Mas eu era forte no sentido, por exemplo, de sustentar meu filho, de sempre ter dinheiro. Eu já fiz tudo que vocês pensarem. Eu já vendi bombom, eu já vendi joias, eu já vendi relógio, eu já fui sacoleira, eu já tive loja, já tive camisa, estampava caneca. Que mais que eu já fiz nessa vida? Empreendedora nada. Eu fiz biscuit muitos anos, inclusive já fui em TV, em revista ao vivo, em entrevista ao vivo, ensinando biscuit. Fazia bolo de casamento, buquê de noiva, várias outras coisas. Mas quando virou chavinha? Tem muito dom. Eu tô curiosa pra saber o seguinte, eu já fui gerente de loja, eu já fui líder de equipes de vendas, eu sou muito boa de vendas, muito boa. Então, quando virou a chave, eu me casei jovem. Quantos com 18 anos, fui mãe com 19, tenho um filho de 31 anos. Que é independente, mora sozinho desde os 23, né? Ele morava na Europa, ele trabalha na Microsoft, mas ele pediu transferência para cá na pandemia e prefere ficar aqui, ele é bem família, então ele trabalha online. E então, assim, eu parei de estudar no último ano do ensino médio. E só voltei a estudar quando ele já estava grande. Ele falava para mim com 9, 10 anos, mãe, você nasceu para quê? Aí eu falava para adorar a Deus, para servir a Deus. Ele, mãe, isso aí é óbvio. Quero saber para quê? Ele te instigava. Eu criei nele também, assim, de que ele podia fazer o que ele quisesse fazer. Né? Ele quis ser mágico, eu apoiei. Ele quis fazer caneca, eu apoiei. Então, minha família é toda de policiais. E eu mostrei para ele, eu acho que eu sou a que tinha empreendedorismo na veia, assim. Então, mostrei para ele que ele podia ser o que ele quisesse na vida. Eu falava para ele não aceitar nada pronto, que ele tinha que ser questionador. Então, ele questionava os professores, ele era muito inteligente, ele perguntava, então gosta de ler desde pequenininho. E aí ele falou, eu quero fazer história. Fazer história de deixar um legado, não história, curso. E aí, para mostrar para ele que é o que eu ensino hoje para as pessoas, que ele era capaz, que é possível para ele, que ele merece,
que a gente tem que ter essas 3 crenças. Se a gente quer realizar qualquer coisa na vida, a gente precisa acreditar que a gente é capaz, que a gente merece e que é possível. Lília, o que é mais Não, mas fácil? E eu aí eu finalizar entrei na faculdade Isso é com curioso. 31 anos. Quanto? 31? Quando ele tinha uns 9, 10 anos, eu fiz de novo o 2º grau, Nossa. porque eu tinha parado no último ano, e aí teve uma mudança, né? Era É. ensino médio, depois com 31 anos eu entrei na faculdade. Aí você fez o serviço social. Fiz o serviço social, me formei, ele tinha 16. Entrei, ele tinha 12. Me formei, ele tinha 16 anos. Depois eu estudei na PUC, de Contagem. Depois eu fiz pós-graduação na Federal. E nesse intervalo você já fazia na igreja alguma Sim, intervenção? pregava e alguma cantava. Pregava, cantava, aconselhava. E aí foi lá que você foi se descobrindo o seu talento para ajudar as pessoas? Sim, eu sempre ajudei bastante as pessoas, porque eu ajudava em casa também, né? Então, você tinha essa sempre fui consciência? cuidadora. Uhum. Né? Você tinha essa consciência já, porque você já estava no Sim, processo também da terapia. Porque você me fez lembrar uma coisa agora, que desde pequena eu pensava assim, gente, eu quero ficar velhinha, aquelas velhinhas que aconselham pessoas. Olha só, sábia, né? Assim, né? Eu pensava isso. Tem sempre uma palavra, né? Sim. Um estímulo, né? Um colo, né? E aí você buscou formação como psicoterapeuta e hoje você faz todo esse trabalho que hoje são vários eventos pelo mundo, não é isso? Sim. Você estava contando aqui pra gente. Quando eu fui fazer a faculdade, eu fiquei em dúvida, né? Eu fiz entre serviço social, psicologia e aí eu pensei, tem muitos anos que eu não estudo e era difícil passar, não é igual hoje. Uhum. Você tinha que passar mesmo no vestibular. Aí eu falei, eu vou fazer uma numa faculdade, outra em outra, a que eu passar é essa que eu vou fazer. E eu queria fazer psicologia. Aí eu pensei, o serviço social, eu vou conseguir atender as pessoas, conversar, ajudar, mas também eu vou em um outro âmbito. Eu pensava, né? Uhum. E eu tenho uma prima que já era assistente social na época, eu achava bem bonito a profissão. E aí eu fiz o serviço social. Você chegou a exercer? Exerci. Você exerceu também? Exerci também. Ô, Lília, qual foi o momento da sua vida que você passou a dedicar à psicoterapia e deixou um pouco para trás o serviço social? Antes da terapia, eu deixei o serviço social e trabalhei como gerente comercial e como líder de vendas. Uhum. Aí depois é que eu fui para terapia. Aí eu comecei como educadora parental, já era terapeuta, mas não atuava. E depois eu comecei a atuar como terapeuta, porque as mães que eu ajudava na educação parental estavam totalmente feridas. Então eu falei, eu preciso ajudar essas mulheres. Porque não adianta falar que a mulher tem que ser sábia e a mulher sábia edifica um lar se ela não tem uma estrutura emocional. Se ela não estiver bem, ela nunca vai conseguir levantar, edificar um lar. E aí eu comecei a atuar e estudar mais. Então, fiz vários cursos de terapia, né? Fiz psicanálise, eu fiz terapia, vários cursos, terapia familiar. Tem quantos anos que você atua como psicoterapeuta? Desde 2017. Lília, e de acordo com essa bagagem toda, essa experiência de vida, ouvindo as pessoas, você pode, assim, citar as maiores dores, as maiores angústias que você, assim, que são frequentes? Sim, incapacidade. As pessoas se sentem incapazes, não merecimento, a permissão, as pessoas não se dão permissão para poder viver aquilo que elas nasceram para viver. A maioria das pessoas de verdade não se conhecem. Eu falo muito do falso eu e o verdadeiro eu. E lá na imersão a gente trabalha isso profundamente, na imersão à terceira prosperidade. Nós fomos moldados. Então, a gente está identificado com esse falso eu que fizeram a gente acreditar que a gente seria. Você não vai dar nada na vida. Se você continuar assim, você não vai arrumar um bom marido. Ai, mulher nasceu para sofrer. Mulher esquenta a barriga no fogão. São rótulos, né? São a sociedade rótulos, vai colocando rótulos. E vai além dos rótulos. Vai, tem as feridas. Vai bloqueando a personalidade da pessoa. Seria isso? A pessoa ela vai acreditando que ela é aquilo. Para mim, nunca dá certo. Só acontece comigo. E é tão forte que às vezes até na fila, né? Às vezes você tá... Hoje não tem mais fila do banco quase, né? Mas às vezes você tá na fila do supermercado e você fala, na minha vez, a caixa saiu para almoçar.
Entende? Então, assim, a pessoa, ela acredita naquilo e ela está vivendo. São ali padrões um falso... repetitivos? Também. E... São feridas emocionais, são padrões que causam os padrões repetitivos. E na prática, nessa imersão que você vai dar, inclusive agora em fevereiro, quais são os dias? 7, 8 e 9 de fevereiro. Onde que vai acontecer, Em Lilian? Belo Horizonte. Em qual local? Vai ser na TV Sim. É próximo do Shopping Boulevard. E as inscrições já estão abertas? As inscrições estão quase encerrando. As vagas são limitadas. É um evento bem seleto, só para 30 pessoas. E tem que ser selecionado mesmo. Todo mundo passa por uma entrevista comigo. Quem que é o público? Empresários, São empresários mulheres, e empreendedores, mães? homens e mulheres, empresários e empreendedores. E na prática, o que você vai trazer neste workshop? Pode dar um spoiler aqui pra gente? Posso dar um spoiler. Você vai Que vai ajudar a transformar a vida dessas 30 pessoas que vão estar lá. Vou fazer essa pessoa ter coragem e olhar para dentro lá. Então, a gente vai fazer um mergulho interno. A pessoa vai descobrir qual é o medo real dela. Porque por trás do medo tem um medo oculto. E esse medo quer te falar alguma coisa e lá na imersão você vai saber o que é. Então, a pessoa vai saber sobre os valores dela, vai entender como ela se movimenta na vida, quais são esses valores. A pessoa vai olhar para dentro também na questão de perdoar, de liberar. Também nós vamos ter exercício prático, não só emocional, nós vamos ter ferramentas emocionais voltadas para empresários e empreendedores, para fortalecer o emocional. Porque não existe uma empresa forte sem um empresário forte emocionalmente. Ao longo da sua carreira, você já transformou quantas vidas? Ixi, milhares, muitas vidas. E eu costumo falar que... Pode dar algum exemplo de uma vida transformada? Uma vida transformada não é só uma vida. Gera, né? É Repercute. no mínimo aí 10. Repercute nos familiares, nos filhos, nos amigos. nos netos, nos amigos. Então, você tem algum exemplo para trazer geração. aqui para Histórias Reais de uma vida transformada que passou por você, que realmente te marcou? Nossa, muitas me marcaram. Antes da gente começar, eu te contei de uma moça, de uma adolescente, que tinha tentado suicídio 3 vezes, tinha raspado a cabeça. Ela é linda, loira, do olho azul, que tem hora que é azul, tem hora que é verde. E uma menina linda, com potencial incrível. E ela tinha tentado suicídio 3 vezes. E ela não queria mais viver, e ela estava usando drogas. Nossa. E ela não tinha sentido mais, ficava só no quarto. E assim, depois das sessões, foram 10 sessões que ela fez comigo, ela se transformou. Ela passou em primeiro lugar na Federal, em engenharia. A vida dela é outra, isso já tem anos, e ela continua com uma vida maravilhosa. Graças a Deus. E muitos casamentos salvos, isso me marca muito. Famílias restauradas, né? Eu tenho uma história que quem lê o livro vai conhecer, né? Meus pais são separados. E também eu não queria me separar, porque a gente tem a mania de querer ser melhor do que os nossos pais, e isso também trava a gente. Então, a gente fala, eu não vou fazer igual os meus pais. Faz igualzinho. Ou seja, tem mulheres, às vezes, que seguram o casamento por Faz anos, igualzinho. deixam de ser felizes, de buscar felicidade em outra história, né? Para segurar. Segurando uma história que foi, né? É. Lilian, é mais fácil prosperar emocionalmente ou profissionalmente? É mais fácil no sentido de facilidade? Sim. Porque assim, você pode prosperar mais fácil, eu vou falar bem, porque é difícil falar, porque teria que explicar muita coisa. Para ser completo, sim, tem que ser os dois. Porque assim, você pode sim prosperar tendo 1 milhão de problemas. Sendo ranzinza, não perdoando, pode. Prosperar financeiramente, mas às vezes emocionalmente está totalmente abalado. Sim, mas o que acontece, Lília? Essa pessoa tem um monte de dinheiro, mas ela só tem o dinheiro. E isso é muito pobre, isso não é prosperidade. Porque prosperidade é um estado de felicidade. Prosperidade é você estar bem, leve, satisfeito em todas as áreas. Falam que não tem felicidade. Os pessimistas falam que não existe felicidade. Há momentos felizes. Há momentos alegres. Felicidade é um estado de espírito. É um estado. Você é ou não é feliz. Alegre e triste você fica. Tem diferença. Algumas vezes. Faz sentido, total. É isso mesmo. E para você ter felicidade, você tem que estar bem no relacionamento. Tem que ter equilíbrio, né, Lília? O que você está querendo dizer tem que ter um equilíbrio entre o profissional
e o relacionamento emocional. Relacionamento, trabalho... Família, não tem como, gente. Lá na imersão... Não anda separado. Lá na imersão a gente vai explorar muito isso. Não anda separado. Gente, Não eu vou anda fazer separado. imersão. Eu tô com medo. Você tá com Eu medo? tô com um pouco de medo. Não tenha medo. Ela tá falando ali, eu já tô Isso é ficando bacana, assim. porque vai dar uma mexida, né? Vai dar uma Uma mexida. mexida. Mas Ansiosa. a gente faz coisas práticas também. Uhum. A gente trabalha... A gente desenha o 2025 de uma forma que vocês nunca fizeram, tenho certeza. E é de uma forma que a gente vai realizar. A gente realiza tudo que a gente faz nesse planejamento. Ô, Lilian, e quais são os maiores desafios das pessoas que buscam a sua imersão? O desafio das O pessoas desafio que estão das me pessoas buscando. que estão te buscando, exatamente. Porque você Que ela sabe tem- previamente o que elas estão buscando ou não? Eu deixei um questionário no grupo, depois dá uma olhadinha lá e Exato, responde. Então, assim, elas querem, a maioria querem ter leveza, Elas estão Paz. buscando leveza, paz. tranquilidade, leveza, paz é a palavra, plenitude. Porque, às vezes, o meu público é um público de poder aquisitivo alto. Então, às vezes, já conquistou muito, mas deita a cabeça Já conquistou no travesseiro. financeiramente, materialmente. Materialmente. Então, o que está faltando talvez seja a outra parte emocional. Que é tudo, né? A base. Ou seja, Então, a família assim, está desestruturada, a família às vezes tá não está com desestruturada. um relacionamento As mulheres com a parceiros. energia masculina muito alta. Então, não tem aquela... Às vezes, Não elas tem falam aquele assim, equilíbrio, meu né? marido é um Porque- banana. É um banana por causa Porque dos meus você problemas está- emocionais. Eu tenho a ferida da traição. Eu tenho uma ferida ali de que meu pai, às vezes, não foi muito presente. E aí, eu resolvo tudo. Manda a bola que eu bate aqui que eu resolvo. Eu consigo, eu posso. E aí, eu sou atraída por um homem que você fala que é banana. Mas é a tampa e a panela. Então, enquanto você não resolver isso aqui, você pode deixar ele que você vai arrumar outro igual. Eu tô com várias amigas da minha idade, engraçado isso, conhecidas, né? Da minha idade, que separaram, né? Que o casamento acabou. E o que elas falam é o seguinte, é exatamente isso aí que eu tô escutando, você falar. Não existe homem no mercado. Os homens são todos... Existe. Lógico que existe. Existe Eu atendo muitos. um monte. Existe muitos, exatamente. Não fala Buscando exatamente equilibrar, né? O que você acha que está acontecendo? É a própria mulher que Tá mais que está exigente. mais exigente ou está mais ferida ou não se autoconhece? É isto? É porque ela É não se difícil conhece. fazer uma análise Não. aqui, né? Mas É porque não se conhece. E porque não trabalhou o seu interno. Quando ela deixar o falso eu, que a gente vai deixar lá na imersão, e se apropriar do verdadeiro eu, ela vai atrair a pessoa certa. Ela vai ser atraída pela pessoa certa. Tá? Isso até na minha história mesmo, eu posso te provar isso. Porque no meu primeiro casamento, eu aceitava tudo, eu não falava não, eu era muito submissa. E se eu não tivesse trabalhado internamente, eu iria arrumar o mesmo Repetir, né? esse repetir o padrão de mesmo homem. padrão. É. Porque é De para provar personalidade. que eu sou forte, para provar que eu sou responsável, para provar que eu dou conta, né? Para provar que meu pai não estava sempre presente em casa e eu tive que ajudar minha mãe e meus irmãos. Então, para provar que eu dou conta. Agora, meu marido hoje é 15 anos mais jovem que eu. Ele tem 35, eu tenho 50. E a gente tem 10 anos de casado. E ele é lindo, e ele é um anjo. Então, assim, tudo... Você é exemplo de que tudo, pode, né? É com tudo certeza. sobre você. O seu exterior é reflexo do seu interior. Entendi. Tudo que acontece no seu exterior, na sua vida profissional, na sua família, no seu namoro, no seu casamento, é tudo reflexo do seu interior. Inclusive, a frase que fica lá no painel do meu evento é: o mundo é só o palco, mas é no seu interior que você esculpe a obra-prima. Então, tudo que você está insatisfeito do lado de fora é porque precisa mexer do lado de dentro. E essas técnicas que você utiliza, né, no workshop, no seu treinamento aí, e nas suas terapias, são técnicas, como que eu posso dizer, que você foi desenvolvendo ao longo Sim, dos eu tenho anos? Eu tem um tenho método meu método próprio, né? Eu tenho um protocolo próprio. Inclusive, a imersão, a terceira prosperidade, é reconhecida pelo MEC, que também é um método próprio, foi eu que criei.
E eu tenho muitas formações. Então, eu faço aquilo que o cliente está precisando. Ele é olho... personalizado. É uma menção personalizado. personalizada. Sim. É personalizado. As mulheres, a gente percebe que as mulheres, elas investem mais, buscam mais, elas se dão a essa oportunidade do autoconhecimento, do crescimento, mais que os homens. Isso mudou muito, mas por que essa natureza da mulher? Essa percepção sua. Eu gostaria de ouvir se realmente Sim. isso faz sentido para você. As As mulheres buscam procuram mais? As buscam mulheres mais. buscam mais. A gente vê em todo curso que a gente faz e tal, ligado ao emocional, ao psicológico, as mulheres se lançam mais, elas se abrem mais. Sim, porque o homem, ele foi criado para ser forte, né? Se é homem, é um saco de batata. Lembra que tudo que aconteceu lá na infância fica registrado aqui. Então, eu não posso demonstrar, eu não posso chorar. Então, o homem, ele sofre mais também, tá? E o homem também sofre pressão psicológica, o homem também sofre abuso emocional, o homem também. Só que isso também não é falado. É ser humano, né? Só falam das mulheres, né? também, como a gente. Eu atendo muitos homens porque eu tô nesse meio que eu atendo empresários, empreendedores, eu palestro muito em eventos, em empresas, né? Eu ajudo a cuidar do emocional dos funcionários, dos colaboradores. Então, eu atendo muitos homens. E eles precisam muito. Gente, vocês não têm noção. Mas, realmente, ainda, as mulheres procuram mais. Porque é cultural isso. Assim, a mulher pode assumir uma fraqueza. O homem não pode. E, por isso, infelizmente, no meio empresarial é onde tem mais suicídio. E tem só aumentado. Eu achava que era aumentando eu muito. achava que era entre policiais e não é. Não, tem aumentado São muito. os empresários. Inclusive, essa semana eu atendi uma pessoa que ela falou para mim que estava precisando muito, né? Que buscou terapia porque estava precisando muito, que ela estava pensando em tirar a vida. Em tirar a vida. Deus do céu. E é um empresário muito bem sucedido. E aí, na hora que se vê sem dinheiro, tristeza, né? aí eles só pensam nisso. Eles não pensam em buscar ajuda, porque eu não posso mostrar que eu sou fraco. Porque isso não é racional, gente. O cérebro foi programado para mostrar que eu tô forte, que eu sou forte. Eu cuido de pessoas, eu lidero pessoas, eu pago pessoas, eu ajudo famílias. Né? É uma questão muito forte isso. E assim, você tem que ser muito equilibrada, né? Você, né? Equilibrada, mas assim, como que você... Esse é um dom que você tem, assim, para resumir isso? Olha, eu sem fiz... se afetar? Eu fiz algumas participações na Rádio Super, não sei se vocês conhecem. Sim. É aqui de Belo Horizonte, da Lagoinha, né? E um dos entrevistadores, eles meio que apertam a gente lá, né? Eles são meio polêmicos. Meu pai, o dia que assistiu, e é ao vivo. Meu pai, nossa, eles te apertaram, eles te espremeram igual laranja. E um deles é psicólogo. Várias outras formações ele tem. E ele fala ele fala assim, gente, a Lília não é só o acadêmico. Tem um dom. Mas você... Então, assim, acredita que você tem esse dom? Eu acredito que eu tenho um propósito. Que você não atende burocraticamente. Eu acredito que eu tenho um propósito. Que eu sou assim, mesmo antes da terapia, eu costumo falar que a gente tem que olhar devagar para as pessoas. E tem muito pouca gente olhando para a gente devagar. Às vezes você faz uma pergunta, você tá bem? Como é que você tá? Mas você nem espera a resposta. Então, assim, eu falo que o presente mais precioso que você pode dar para alguém é o tempo. Aqui a gente está se dando o nosso tempo de presente. É uma troca mútua e essa porção da nossa vida não volta mais. E o olhar devagar. Então, eu tenho certeza, eu olho devagar para o meu cliente. Infelizmente, eu recebo muitos relatos de pessoas que se divorciam porque a esposa ou o marido foi buscar uma psicóloga na hora que o casamento não está dando certo. E essa psicóloga ou esse terapeuta ajuda a acabar mais rápido com o casamento. Você merece ser feliz, o mais importante é ser feliz, mas você vai aceitar isso até quando? Eu ia te fazer essa pergunta. Psicólogos que dão opinião. Entra demais na vida da pessoa dando opinião demais. Isso não é legal, é? Não é legal. E é porque a pessoa... Você faz o trabalho, então, pelo que eu estou entendendo, muito de escutativa. E não só uma escutativa. Eu ajudo a pessoa a ir no inconsciente dela para ver o que precisa ser resolvido.
e a gente resolve isso lá. Entende? Porque se você... igual eu atendi... você me perguntou, eu acho que eu não sei por que eu falei o caso dessa menina, mas tem vários outros casos, né? Tem caso de mulheres que foram abusadas pelo próprio pai. E morava no aglomerado, com uma vida e hoje tá aqui no livro. Vocês vão ver. Ô, Lili, mas aí... entrando nesse assunto, tem pessoas, eu e Flávia, que a gente já acompanhou várias histórias, tem pessoas que têm aquela facilidade maior da superação, de tocar aquilo, deixar aquilo no passado lá guardadinho, ter consciência daquilo, mas falar assim, não, eu quero seguir, né? Segue e é feliz. outras ficam agarradas naquele acontecimento, aquilo ali marca elas e ficam ali patinando naquela questão. Né? Por que Porque a gente cada tem mais facilidade? Né, gente? Cada um é único, cada um tem uma personalidade. Então, tem pessoas que são mais melancólicas, tem pessoas que são mais sanguíneas, tem pessoas que são mais tímidas, introvertidas, vamos falar, né? Não tímidas, ou extrovertidas. Cada um é de um jeito. E que bom, né? Que ela conseguiu ressignificar sozinha. Mas, assim, eu não conheço ninguém que tá total... Às vezes você vê uma pessoa... Gente, eu atendo muito famoso. Vocês vê a pessoa ali, você fala, uau, é impecável. Mas a pessoa... Por trás ela tá... Ela tem dores. Não, às vezes todo mundo tem dor, tem algum tipo de dor, sim, né? Mas algumas pessoas não se sustentam, né? Ela vem de uma coisa... no famoso ali, vem de uma imagem pessoal que por trás está totalmente abalado. Sim. Então, assim, tem pessoas que conseguem, sim, superar mais fácil, levar isso de boa. Igual tem pessoas que passam pelo luto, né? De uma forma mais forte. Sim. Eu conheço pessoas que eu conheço que são da minha família, que são amigos antigos, que sempre foi forte e agora com 60 anos... tá precisando de terapia. Uma hora... São fases, né? Uma hora o negócio pega. Se você não resolver o que tem para resolver dentro, uma hora você pode... Você não deveria correr o risco. Porque uma hora você trava, uma hora você sente alguma coisa ali, aí vai ficando mais velho, vai percebendo o quanto de coisa que você deixou. Mas sim, tem pessoas que ressignificam mais fácil por causa da personalidade, por causa da história de vida dela, por causa do jeito que ela enxerga a vida. Tudo é a forma como eu enxergo a vida. Que a gente está vendo que ela vem de um posicionamento e estratégias e recursos pela própria experiência, pelos estudos e tal. Mas eu e Flávia, a gente acredita muito, estou falando até no nome da Flávia, na questão da fé. Como que a fé é importante nesses processos que a gente julga. O que você tem a falar sobre isso? Acredito, eu também sou uma mulher de fé, né? Acredito em Deus, acredito em Jesus como Salvador, como Filho de Deus, como único e suficiente Salvador. E sem a fé, sem acreditar em um Deus, eu acho que fica meio estranho a vida, né? Sem sentido. Agora, o que a gente não pode é culpar Deus e nem esperar que Deus vai bater na sua porta, porque Ele não bateu na minha porta. Deus coloca pessoas e situações, não existe coincidência. Deus coloca pessoas e situações na nossa vida. Deus escuta as suas orações e Ele te responde. Só que não da forma que você está imaginando. Não, e o fazer depende da gente, né? A vida é movimento, né, gente? Exatamente, a vida é movimento. A ação depende da gente. Se você... mas se você está muito no fundo do poço, se você enxergou isso através de uma terapia, igual a Lilian está aqui mostrando, que é possível você enxergar e compreender o que está acontecendo e descobrir e se autoconhecer, está nas suas mãos dar uma virada de chave. Sempre está nas nossas mãos, gente. Sempre, Se né? eu coloco na mão do outro... Até porque é o seguinte, o julgamento é do outro, a vida é do outro. O gostar é do outro. O gostar é do outro. Não adianta. A resposta, você né? O retorno, tem que ser você, né? em primeiro porque, lugar. Assim, se eu coloco na mão do outro, talvez a situação que está acontecendo, a culpa não é minha. Mas a responsabilidade do que eu vou fazer com isso é minha. Porque se eu coloco a responsabilidade na mão do outro, a minha situação não vai mudar nunca. Não muda. Exatamente. Porque quando eu coloco na minha mão, é mais desafiador.
Porque e agora? A responsabilidade é minha. Não, Eu e que vou aí- ter que fazer dar certo, eu que vou ter que mudar. Está com você. Só que o poder também está na sua A mão. escolha. A escolha é sua, não é isso? Tem esse A lado escolha é bom nossa. também. Sim. Saber que é com a gente. É Esse porque é o aí- lado bom. Lu, a escolha é Né? nossa. A escolha A é gente nossa. Lado é bom escolhe o que a pensar gente quer assim. fazer da vida da gente. Uhum. E quando você toma consciência, que é exatamente o que a Lilian ajuda o outro a fazer, que é tomar consciência, a escolha está na mão dele. Eu vou continuar nesse casamento, eu vou sair deste casamento, eu vou mudar de emprego porque está me fazendo mal esse emprego. Não é isso, Lilian? Sim. Tô- Não, tá certíssima. E como a gente falou de fé, a própria Bíblia fala em Provérbios que a pessoa que domina o seu emocional, o seu espírito, ela é mais forte e mais poderosa do que quem domina uma cidade inteira. Mas eu não acredito na fé sozinha também. Não. É porque Eu, Flávia, não acredito na É fé. porque, Eu assim, acredito que a fé tem que ter. a Bíblia gente diz que a tem fé que- sem obras é morta. é morta. Mas se você também. Exatamente, se você não faz a sua parte, Uhum. se E você só não ter cai fé. pra ação e vai ficar ali só de joelho rezando, pedindo para Papai do Céu te arrumar outro namorado, para Papai do Céu arrumar outro emprego para você, só isso, sem Não. sair daquele. Não acontece. Não acontece. É porque assim, você Não vai orar acontece. e vai pedir, Senhor, me dá um bom marido. Deus te dá, mas ele não manda ele bonitinho lá engomado. Toque, toque, Deus me mandou aqui, eu sou o marido que você está pedindo. Ele vai te colocar em situações, em lugares, vai te conectar com pessoas que no final você vai olhar para trás, vai ligar os pontos para Deus me deu exatamente o que eu pedi. Mas só que às vezes Deus te manda as oportunidades, vamos supor, você tem a oportunidade de ir lá no meu evento e não vai. Mas talvez você orou e pediu a Deus um cliente ou um colaborador, X, talvez é lá que você vai encontrar essa pessoa. Isso. Então, são oportunidades, situações, Deus vai colocando na sua vida e você tem que entrar em ação, se colocar em movimento. E estar atenta a esse movimento também, porque isso é muito importante, você estar atenta ao que está acontecendo ao seu redor, se você quer mudança. E Né? aí, Por exemplo, eu gosto muito de falar, eu ia te contar isso antes da gente começar, eu lá com meus 17 anos de idade, que eu ia para as baladas, minhas amigas me achavam a louca da balada. Por quê? Porque chegavam os rapazinhos bonitinhos para poder paquerar, e a primeira pergunta que eu fazia para eles não era o nome deles, era: você fuma? Por quê? Porque eu coloquei para mim que eu nunca ia beijar um homem que fuma. E eu nunca beijei um homem que fuma. E não vou beijar. E aí tinha mais outras duas questões que várias pessoas já ouviram eu acho isso perguntar. muito interessante. Mas assim, eu já sabia disso. E se você falar assim, você vai beijar um homem que fuma? Não, eu não vou. A escolha é minha. sim. E se o isso. Fabrício começar a fumar? Aí nós vamos ter um problema sério. Seríssimo. Ai, ó. Seríssimo. Mas eu sei que ele não vai começar a fumar. Porque ele não gosta. Então, para Já quem tem- tá ouvindo a gente e quer arrumar um namorado ou um marido, faça a sua listinha. Eu fiz a minha, deu certo. Oh, Eu fiz a minha também. Gente Exatamente, do deu E céu. certíssimo. aí, eu vou te dar uma dica aqui de ouro. Eu não gosto de falar a palavra dica, né? Eu falo orientação, conselho. Tem gente que fala que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. vendia. Mas a Bíblia É. diz que na multidão de conselho há sabedoria. E que sem conselho, a casa cai, né? A cidade desmorona. Faça a lista e não abra mão de nenhum item. Se você conheceu alguém, Falou. Não, mas aí vai Tá ser faltando difícil. tá faltando um item. Racionalidade. tá faltando um item, não sai nem para tomar um suco, porque você corre o risco de se apaixonar e casar com a pessoa É errada. o que aconteceu E depois vai aconteceu separar comigo. de novo. E pra que eu vou perguntar o nome do cara? O cara é bonito. Eu vou perguntar primeiro se ele fuma. Ele falou, fuma? Mas Eu falei e o assim, amor aqui, nisso tá vendo a tudo? rua ali, Onde ó? que fica? Vai O lá, amor corre é uma lá. decisão. Decisão? Não é o que você sente? Lu, você lembra que eu te falei que Ai. sentimento é administrável? Você Sim. concorda com isso? Eu sempre falei com a Lu que sentimento é administrável. Aí ela fala assim, isso é muito racional. Eu acho que a gente administra o que a gente quer. E como a gente quer. É lógico que o amor, aí você vai acostumando com a pessoa, vai gostando. Tem que ter uma empatia, tem que ter uma energia, tem que gostar fisicamente. Tem vários... É a listinha. Tem várias É a coisas, listinha gente. da O que Lilian, une é isso aí. duas pessoas são os valores e o que Sim. separam duas pessoas também são os valores. Então, quando você tem clareza dos seus valores e o meio pelo qual você está vivendo eles, é bem mais fácil de você se dar bem. A gente sofre por separado de alguém? Sofre. Sofre. Não, ninguém falou que não sofre. Pelo que a gente idealizou dessa pessoa. Você idealizou uma pessoa na sua mente
que na verdade aquela pessoa nem é aquilo, mas é o que você idealizou. E uma dependência emocional, né? Que a gente cria uma dependência emocional e a gente acha que o mundo vai acabar por causa daquilo. Não acaba, só melhora. Não acaba. Só melhora. Não acaba. E tudo Costuma que eu só espero melhorar. receber do outro é aquilo que eu não estou me dando. Então, se eu espero receber amor, é porque eu não estou me dando amor. Se eu espero respeito, é porque eu não estou me respeitando. Eu ensino às pessoas como eu quero ser tratada. Muito legal. É, E muito tudo legal. que eu Parabéns. espero no outro é porque eu não estou fazendo comigo. Lilian, nessa toada aí sua, a gente gostaria de encerrar o programa com, não seriam dicas, mas assim, sugestões, Orientações. Ela já orientações desse tipo aí. deu mais uma, duas. Eu acredito que todas as pessoas têm o direito de ser libertas emocionalmente e de serem felizes e de ter uma família forte, deixando um legado mesmo. Porque a gente não vai ficar aqui. E legado a gente deixa na vida dos filhos. Bens e riqueza a gente deixa para os filhos. Então, deixando um legado nessa geração, vivendo com propósito e de propósito, sabendo o que a gente está fazendo. Então, todo mundo merece viver de verdade quem nasceu para ser. E o que te impede de viver o que você nasceu para ser é o falso eu. É o que você acreditou que falaram com você que você seria e toda a história que você viveu. Então, você merece, você é capaz e é possível para você. Lília, e onde as pessoas podem te encontrar e onde fazer a inscrição do seu workshop, da sua imersão? A imersão é aqui que eu falo com todo mundo, né? É, aqui mesmo. Então, você me encontra no meu Instagram, que é @Lilian, com N de navio, Lilian de Paula Oficial. Pode me chamar por lá, pode me mandar um direct. E também, se vocês quiserem deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo, pode deixar. É 31 988 04 25 40. É só falando comigo. Não tem link de pagamento, nem páginas de vendas. É uma imersão seleta e tem que falar comigo para poder ser selecionado. A gente só tem até dia 30 para fazer as vendas. No máximo até... O mês é de 31? É janeiro, sim. 31. No máximo até 31. Então, tem que correr. Se você quer ser selecionado, restam poucas vagas. Muito bom. Sim, Lilian, e eu costumo terminar, costumamos terminar aqui o nosso podcast com a leitura de um poema e tal, mas hoje eu achei uma música, veio assim, né, que eu acho que tem a ver com esse processo de autoconhecimento, de redirecionamento de vida, talvez. É a música do Jota Quest, O Sol, né, uma música muito bonita. Linda. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. E se quiser saber para onde eu vou, é para lá que eu vou, por onde tenha sol. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Caminho do sol, caminho do sol. E aí, repete. Ou seja, perfeito, né? Coube direitinho a música. Dá um você podcast encontrou ela, isso dá um aí. podcast. Vamos Eu convidar não os vou meninos do Jota Quest aqui. comentar não, porque se eu comentar vai dar muito pano pra manga. Dá um podcast isso Dá um aí. podcast, tá? É. Assim, sobre o medo, sobre a dor. Porque se você não sobre... escuta o medo Você e não a escuta dor, o medo e a dor. ele vai te dominar, mesmo você não escutando ele. Vai. Ele te domina. E aí se leva a catástrofe, leva É a coisas inconsciente. mais sérias. Então você precisa olhar o medo e escutar ele e saber o que ele quer te dizer. E é dolorido, né? E o sol Lilian? você só encontra dentro. Que Já lindo. comentou. Amei isso. Não é? Maravilhoso. Lilian, Lilian, muito obrigada. pela Obrigada sua eu. presença, nós Sucesso aí adoramos. Obrigada pra vocês com também. imersão, viu? E eu vou estar E eu trouxe os livros, tá? lá. Pra Bom, vocês. pois é, olha, vamos ver o É. livro. Olha que lindo, gente. Livro. Mulher da Nossa, de muito coragem. obrigada. Dia Histórias 4 de ler. fevereiro. coragem. Lilian de Também Paula, vai ter Mulher de coragem. uma tarde de autógrafos numa loja que é uma loja conceito em Belo Horizonte, na Zona Nobre de Belo Horizonte. Esqueci o nome agora, vocês me ajudam a lembrar o nome que eu falei. Pop-up. 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 Isso, Pop-up Galeria, Aham. que é arte e moda e arte.
Vai ser incrível, vocês estão convidadas também. Quem está muito assistindo a gente obrigada. também. Pop-up Está aberto Galeria. ao público, né? Aberto ao público. Qual que vai ser o horário? Vai ser das 17 às 20. Pop-up Galeria. Moda e arte. Vai ser incrível lá. A gente vai ter um coquetelzinho. Muito bom. E parabéns pelo Parabéns, trabalho. viu? Sucesso na imersão. Volte sempre. Obrigada, estou à disposição. Eu tenho certeza. Foi uma honra estar aqui obrigada. com vocês. Foi uma delícia. Aprendemos muito, né? Isso, com certeza. Nos inspirou muito. Pessoal, então, muito obrigada pela presença, por mais uma vez estarem aqui conosco. Agradecemos também os nossos apoiadores oficiais, a Presote Comunicação, a agência de comunicação corporativa com 26 anos de mercado, e a Droga Norte. E aos outros colaboradores que estão sempre aqui conosco, nos apoiando. Tenham um ótimo dia, uma boa tarde, Beijo um bom pra dia, todos. uma boa noite para Um quem bom escuta. E um bom ano. ano. Feliz 2025 a todos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.